nossa aula vai ser gravada e essa gravação vai ficar disponível para vocês. Na próxima semana, vocês vão receber essa aula gravada por e-mail, pelo mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição. Normalmente, a gente traz eventos online com temas relevantes para a área de saúde, hoje para a área de enfermagem, com palestrantes renomados, que trazem sempre coisas atuais para que vocês possam estar agregando conhecimento. Para quem não conhece, a Faculdade DE é referência no Norte e Nordeste, com cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Nós temos o curso de graduação em Estética e Cosmética, aqui na unidade de Recife. É um curso de 2 anos e meio, com a matriz curricular toda voltada para a área da saúde. Temos os cursos de pós-graduação, um leque vasto. A gente hoje atua para todas as áreas da saúde. A gente tem curso de pós-graduação para medicina, psicologia, enfermagem, nutrição, educação física, terapia ocupacional, fonoaudiologia e todas as outras áreas da saúde. Eu trouxe aqui para vocês alguns cursos que a gente tem de pós-graduação para a área de enfermagem. Nós temos o curso de acesso vascular e terapia infusional nas cidades de Belém e Recife, enfermagem em urgência e emergência, com ênfase em atendimento pré-hospitalar, em Recife. Temos enfermagem em centro cirúrgico, recuperação anestésica e central de material e esterilização, CME, nas cidades de Belém e Fortaleza. Temos também enfermagem em urgência e emergência em Caruaru e Fortaleza. Enfermagem em oncologia e cuidados paliativos nas cidades de Recife, Natal e Fortaleza. Enfermagem em nefrologia em Recife. Enfermagem forense em Recife, Belém e Fortaleza. Enfermagem em UTI geral, com ênfase em gestão de UTI, nas cidades de Caruaru, Fortaleza e Recife. Temos enfermagem em saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia, enfermagem em UTI neonatal e pediátrica em Belém, Mossoró, Fortaleza e Recife, enfermagem em dermatologia e estética em Recife e Caruaru, e enfermagem em cardiologia e hemodinâmica nas cidades de Caruaru, Fortaleza, Belém e Recife. O curso que está promovendo esse evento da noite de hoje é o curso de pós-graduação em enfermagem em oncologia e cuidados paliativos, com a coordenação do Gilmar Júnior, da Jaiane Silva e da Ana Paula Brandão. E nossos cursos de extensão, também temos um leque vasto, eu só trouxe 3 para mostrar para vocês. Em Fortaleza, a gente ainda não tem curso de extensão, normalmente os cursos de extensão são mais aqui na cidade de Recife e Caruaru que a gente tem. Mas só para vocês conhecerem um pouquinho dos nossos cursos. Eu vou colocar o link do nosso site para que vocês possam conhecer também e acessar depois para conhecer todo o leque de cursos de extensão, pós-graduação que a gente tem para a área de enfermagem, tá? Nós temos um desconto de 20% de desconto nas parcelas das pós-graduações para quem é ativo e inscrito nos conselhos de classe. Então, esse é um desconto para que a gente, em parceria com os conselhos, no caso com o Corém de todos os estados, que a gente já garante para vocês, se vocês forem ativos e inscritos dentro do conselho, esse desconto nas parcelas da pós-graduação. Convido a vocês conhecerem também nossas redes sociais. Caso vocês ainda não nos sigam, por favor, nos sigam. Vocês encontram a gente como Faculdade DE. A gente costuma colocar a parte institucional no LinkedIn, no Facebook, e a gente fala que é a parte mais humana, onde vocês vão ver fotos, filmagens das aulas práticas, dos nossos eventos no nosso Instagram. Dentro do nosso site, a gente tem a parte muito bacana também, que é o blog, onde a gente tem vários materiais ricos para todas as áreas de saúde. Eu trouxe alguns recortes aqui para a área de enfermagem, mas a gente tem para outras áreas também. E também tem alguns materiais gratuitos, e-books que vocês podem baixar. Convido também vocês a olharem com carinho a parte de eventos do nosso site, porque a gente vai ter um leque vasto ainda de eventos até junho para a parte de eventos online. Os cafés web são eventos online e os cafés com especialistas são os eventos presenciais nas cidades. E também falar da nossa pérola, que é o nosso evento para a área da enfermagem, que é o Congresso Brasileiro de Especialidades de Enfermagem. Esse ano está na sua 6ª edição. Vai ser no Marahotel, nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Para quem não foi, são 3 dias de eventos com muito conhecimento, network, troca de experiência, a apresentação de trabalhos científicos. As inscrições estão abertas. Vou colocar o link do site aqui também do evento para vocês conhecerem um pouquinho mais. A programação ainda não está completa, a gente está aguardando o pessoal, a aprovação do pessoal para vir palestrar, mas vão vir nomes nacionais de grande renome na área da enfermagem, e a gente está com um lote promocional de estudantes 197 e profissionais
por R$ 257 até o dia 15 de maio. A submissão de trabalho científico está até o dia 30 de julho, e vocês podem submeter trabalhos científicos, qualquer um listado nas especialidades dentro da resolução 581/2018 do COFEM. A pessoa pode enviar até 2 trabalhos científicos, sendo o autor apresentador, e não tem limite de número de trabalhos enviados como coautor. Tem que ter, no mínimo, 5 autores, dentre eles o autor e o coautor, no máximo 5, e o orientador, nesse caso, ele entra como um coautor. E para o envio do trabalho, se a prova ser submetido, o autor principal ele tem que estar inscrito, ao menos ele tem que estar inscrito no congresso, tá? Para finalizar a apresentação da Faculdade IDE, eu encerro com o nosso propósito e nosso slogan, mude seu mundo e de muitas pessoas, porque a gente acredita que através do conhecimento a gente muda a vida dos nossos alunos, e essa mudança impacta diretamente no atendimento deles, na prestação de serviço que eles fazem aos seus pacientes. E essa mudança de atendimento com as outras pessoas impacta na vida delas, e elas impactadas também geram um círculo do bem, né? Uma vez impactada, você impacta a vida das outras pessoas que vocês estão ao redor. Hoje à noite, o tema vai ser avaliação de enfermagem e cuidados paliativos pediátrico, com a doutora Lilian Maia. Ela é enfermeira obstetra, mestre em ciências médicas, especialista em enfermagem do trabalho e especialista em auditoria em saúde pela UVA. Lilian, agora é com você. Deixa eu só encerrar aqui a minha apresentação, o compartilhamento. Fique à vontade, gente. Eu peço só que vocês deixem o microfone desligados. Vai ter momento de perguntas que vocês vão poder interagir com a palestrante. Vocês podem levantar a mãozinha, podem escrever perguntas aqui pelo chat, que a gente vai ler no final para a Lilian, para ela poder tirar todas as dúvidas, tá certo? Fica à vontade, Lilian. É com você agora, tá? Doutora Núbia, antes da doutora Lilian começar, podia dar uma palavrinha rápida? Pode sim, Ariadne. Só abrir aqui. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Não, tua câmera tá fechada. Agora. Eu acho que é problema aqui mesmo do Google Meet, que às vezes ela fica fechada e às vezes ela fica aberta. Eu botei para abrir aqui e não abriu. Fechou de novo. Pronto, Agora, pronto. Deu certo. Gente, boa noite. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Ariadne, sou enfermeira. Ajudo a doutora Ana Paula Brandão na coordenação dos cursos de especialização de enfermagem na sede aqui do IDE Fortaleza. Infelizmente, ela não está podendo estar presente hoje para fazer a abertura desse momento, porque, como a gente sabe que mês de maio é o mês da enfermagem, ela está em um dos nossos interiores daqui do estado do Ceará para fazer uma palestra em comemoração ao mês da enfermagem. Só é para dar uma breve mensagem que esse momento seja um momento muito rico, de muito aprendizado, e que aquelas pessoas que gostam dos cuidados paliativos, que gostam dos cuidados da pediatria, que seja um mundo de conhecimento, para que vocês possam futuramente, até quem sabe, estar seguindo nessa área da pediatria e na área do cuidado paliativo na pediatria. Doutora Lília é uma referência aqui nos cuidados paliativos, né? Ela entende muito, tem muito domínio sobre o assunto, ela também é especialista em cuidados paliativos, né, doutora Lília? E que seja uma noite maravilhosa de muito aprendizado para vocês. Vou ficar aqui junto com vocês assistindo, que é para eu também aprender e ficar bem sapidinha nos cuidados paliativos na pediatria, porque a pediatria não é o meu nicho. Meu nicho é a saúde do adulto, então vou ficar aqui assistindo com os olhos desse tamanho. Vocês também fiquem, tá certo? Boa noite, um beijo para todos. Obrigada, Ariadne. Lilian, fica à vontade. Bom, é engraçado, assim, eu estava aqui pensando no momento da apresentação, né, da Rúbia, né, desculpa, que é um conhecimento que você já trabalha, já atua, já, já leva esse assunto já no seu dia a dia, mas sempre quando você vai apresentar, sempre dá aquele friozinho na barriga. Acho que acredito que isso seja com todo mundo. Eu digo, meu Deus, é um conhecimento assim que é um conteúdo que você já atua no seu dia a dia, trabalho e tudo,
mas sempre quando você vai falar, né, quando você vai iniciar, dá aquele friozinho na barriga. Estava aqui só pensando alto, passando para vocês. Então, gente, boa noite, né? Boa noite a todos que estão assistindo. Eu queria agradecer, né, o convite, dizer que eu fiquei. Tá me ouvindo? O microfone de vocês estão baixo. Boa noite. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá baixo. Quase E não dá para agora, ouvir tá direito. ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo sim. Dá Beleza. para ouvir mais baixo. Vou ajeitar aqui a câmera. Vou botar meu fone de ouvido, então. Melhorou? Porque eu falo baixo também. Melhorou? Estás com fone? Estás, né? Tô. Eu tô. Melhorou um pouquinho. Então, vamos lá. Então, voltando aqui. É melhor desligar os. Então, voltando aqui, né? Agradecer de verdade, mega feliz pelo convite. É um tema que eu gosto muito de falar, assim, eu nem, não vejo isso como um trabalho algum, eu vejo, pelo contrário, eu vejo isso como uma grande satisfação, né? É um presente poder estar falando um pouquinho, né? Um pouquinho do meu dia a dia como enfermeira nos cuidados paliativos. Ah, ótimo. Então, é isso, agradecer à faculdade pelo convite, né? E aí, voltando aqui, vou me apresentar novamente. Eu me chamo Lília Maia, eu sou enfermeira e atuo nos paliativos, nos cuidados paliativos pediátricos desde 2018, né? Eu atuante desde 2018, mas trabalho no Hospital Infantil Alberto Seib, daqui de Fortaleza, né? Referência do Estado do Ceará. Hospital Infantil Pediátrico já há 9 anos e tenho 12 anos de formada. Sou mestre em fibrose cística, que por sinal é uma doença que ela se enquadra no perfil, né, num perfil de pacientes, né, em cuidados paliativos, né, por ser uma doença crônica. Então, meu mestrado é nessa área. E também aproveitar para parabenizar todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, parteira, toda essa equipe, né, que faz parte da enfermagem. Estamos na semana de enfermagem, né? Ontem foi o dia do enfermeiro, comemorado o dia do enfermeiro, né? Dia 20 do técnico. E a semana toda é só comemoração, né? Em relação ao dia do enfermeiro, né? A enfermagem está sempre assim, parabenizar todos os profissionais, porque vive nessa luta constante, né, de melhorias, de, de boas condições, né, de trabalho, em todos os sentidos, né, e em prol que a gente faz o cuidado, né, ao nosso paciente, né, no meu caso, as minhas crianças, né, eu amo trabalhar na pediatria, eu nem sei se eu saberia como conduzir no adulto, porque são 9 anos da minha formação, tenho 12 de formada, mas eu tenho 9 anos só de Alberto Seib, então, assim, é uma grande satisfação trabalhar com as crianças, né? E trazendo o tema, né, para vocês, o tema que eu vou abordar é avaliação de enfermagem em cuidados paliativos, né? Então, quando eu falo em avaliação de enfermagem, né, eu estou falando do cuidado que vai ser realizado, do cuidado de enfermagem, né? Esse cuidado que tem que ser realizado aos nossos pacientes, né? E cuidados paliativos, né? Os paliativos, o termo cuidados paliativos, ele é utilizado para designar as ações de uma equipe interdisciplinar, né? Na atuação junto ao nosso paciente, junto ao familiar que acompanha os nossos pacientes. Eu sempre vou estar sempre abordando, referindo o familiar, porque principalmente por conta da gente, né, de realizar esse cuidado, esse trabalho em crianças, né?
E a gente vai ver que quando o filho da gente adoece, quando uma criança adoece, adoece todo mundo, né? A família toda, é o pai, a mãe, a tia, a avó, né? Então, a paliação, ela é voltada, né, ao conforto dos sintomas relacionados à doença, ao adoecimento da criança, do paciente, né? E se a gente for olhar no nosso código, nosso novo código lá de ética, eu não lembro agora necessariamente qual artigo, mas ele traz, né, que é nosso dever, né, prestar assistência de enfermagem, né, de oferecer cuidados paliativos, né, para assegurar conforto, conforto, quando eu falo assegurar conforto, é o conforto físico, é o conforto psíquico, social, espiritual. Então, é nosso dever, né, prestar essa assistência de enfermagem, né, ou seja, promover qualidade de vida, né, tanto para o nosso paciente como para o familiar, né, é nosso dever estar prestando esse cuidado. Então, eu trago como um conceito, né, o que são cuidados paliativos, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, segundo a OMS, esse conceito ele foi definido em 1990 e atualizado em 2002, que ele diz que cuidados paliativos consiste na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida. A gente vai ouvir sempre essa palavra, qualidade de vida, do paciente e seus familiares, né, diante de uma doença que ameace a vida por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, a avaliação impecável e o tratamento de dor, né, e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos, espirituais, né? Então, a OMS traz esse conceito de cuidados paliativos, né? Não passou. Só um minutinho que acho que o computador travou aqui. Não, gente, só um minutinho, que eu acho que meu computador acabou travando. Ele não está passando a tela. Não está passando a tecla. Vocês conseguem visualizar dessa forma? Porque ele não está... A gente está visualizando, tá, professora Maria? Tá. Peço desculpa, porque ele acabou de travar as teclas de passar e não está indo, de maneira alguma. Então, voltando, né? Então, eu coloquei a imagem, essa imagem desse bonequinho, a imagem do Sebinho, né? E ele tá com um manto, né? Nas costinhas tem um manto dele, que a gente coloca, o símbolozinho que a gente utiliza na paliação lá do SEIB, né? Justamente porque o conceito, né, de paliativo, ele vem do latim palium, e quer dizer proteção, né? Esse significado, ele remete à função original do termo, já que palium era um manto, né, um manto que os antigos cavaleiros vestiam para se proteger do frio e das tempestades que enfrentavam pelos caminhos que percorria. Aí eu sempre coloco a imagem do Sebinho com esse manto, né, para simbolizar que paliação vem desse conceito de manto, proteger, né, de cuidar. Então, eu trouxe aqui um breve histórico, né, dos cuidados paliativos, né? Então, houve um trabalho realizado na década de 1960, um trabalho muito bonito realizado
pela médica, enfermeira e assistente social, Cicely Sauder. Eu costumo dizer que ela é a verdadeira equipe multi. Ela era médica, enfermeira e assistente social, né? Um trabalho muito bonito, né? Em que foi o primeiro hospício que teve uma visão holística, né? Uma visão de um acolhimento, de alívio de sofrimento, um acolhimento para o alívio de sofrimento, né? Uma visão como um todo dos pacientes, e então teve a criação, né, que até hoje ainda existe, a criação do Santo Cristóvão Hospício em Londres, e que a criação foi em 1967, mas hoje ele ainda existe, ainda funciona, né? E foi realizado esse trabalho, né, por meio de Cicely, né, em 1960, né, e o surgimento do primeiro hospício com a visão holística foi em 1967, né? Ela foi a fundadora do moderno movimento em relação ao hospício, né, em relação a esses cuidados. Em que esse surgimento, né, esse surgimento do hospício, ele vinha, né, teve as influências pelos cristãos, pelas peregrinações, né, dos cristãos que estavam, como é que eu posso dizer, que em suas visitas, nos lugares santos que eles andavam, né, que eles estavam, acabavam adoecendo e eram recebidos, eram acolhidos, né, no hospício, né, e permanecia o tempo que era necessário desse cuidado até recuperação, né. E logo em seguida, na década de 1970, teve esse movimento, ele foi trazido para a América através da médica psiquiatra Elizabeth Kubler, né? Ela vendo também diante o marco dela, né? Que diante o sofrimento, o surgimento do sofrimento das pessoas que adoeciam, das pessoas que tinham esse processo também relacionado, né? O processo relacionado ao adoecimento, à morte. Então, esse movimento foi trazido por ela. E em 1990, né, a OMS, ela tomou como preocupação, né, digamos assim, o processo da morte. E aí definiu pela primeira vez para 90 países, né, em 15 idiomas, o conceito e os princípios de cuidado paliativo. E em 1998, a OMS ela publicou o conceito de cuidados paliativos pediátricos. Então, diante disso, eu vou falar um pouquinho, né, do papel do enfermeiro, né, da atuação do enfermeiro, né, quando a gente fala em cuidados paliativos, né, como se dá essa atuação, essa avaliação. E eu trouxe esse tema, né, a avaliação de enfermagem. A gente sabe que a enfermagem a essência de enfermagem é o cuidar, né? É o cuidado. Então, quando eu falo avaliação de enfermagem, eu faço todo esse levantamento, todo o contexto geral, né, de como eu vou realizar esse cuidado do meu paciente, como eu vou realizar esse cuidado do familiar, né, que está ali, ter um olhar mais sensível, ter uma escuta mais sensível, né? Então, a avaliação de enfermagem significa fazer um levantamento, né, dos procedimentos, né, de como eu vou atuar, dos procedimentos de enfermagem que devem ser realizados, né, no meu paciente, né, não é só voltado para cuidados paliativos. A gente sabe que a avaliação de enfermagem, ela, né, faz parte da nossa sistematização, que é o nosso instrumento, né, para realizar os cuidados, mas voltando para a enfermagem em relação aos cuidados paliativos, eu tenho que realizar essa avaliação e ter um olhar
voltado, um olhar mais sensível voltado para o meu paciente, voltado para a família, né? Às vezes uma coisa que parece ser insignificante, que é tão pequena, né? Quando eu tenho esse olhar mais humano, mais voltado, eu vejo que é algo grande, né? Então, a avaliação ela significa fazer esse levantamento, né, por meio dos procedimentos que vão ser utilizados e os resultados obtidos, né, diante a necessidade básica do ser humano, né? E trata de um processo contínuo, né, em que o enfermeiro, né, ele vai coletar as informações do paciente, da família, da equipe, né, dessa avaliação como um todo, né? Então, a comunicação, quando eu falo de avaliação de enfermagem, né, a comunicação ela deve ser utilizada como uma estratégia para o estabelecimento do vínculo, né? Como eu tinha falado, a escuta ela deve ser sensível. O ver, o ouvir, ele deve ser mais sensível, né? O julgamento de como você vai, do que você está ouvindo, do que você vê, tem que ser sensível. Porque às vezes a gente também não sabe da história, do contexto daquela família, né? Engloba muitas coisas, gente, muito a parte social, e aí a gente faz às vezes um julgamento precoce também, né? E então, na avaliação de enfermagem para os cuidados paliativos, elementos que são fundamentais, né, são a compreensão, identificar preferências e dificuldades, tratamento, né? O tratamento, se já está sendo realizado, quais são as necessidades, o exame físico é fundamental, é muito importante, as medicações propostas, né? Então, que vai ser feito, medicado, a evolução, né? E o prognóstico, também as expectativas, né? Tudo isso se engloba dentro da avaliação, né, de enfermagem. Então, quando eu falo de avaliação de enfermagem, eu trago a nossa sistematização da assistência de enfermagem, né, em cuidados paliativos, o que seria, né, esse método, né, essa SAI em cuidados paliativos, né, para que seria, né, a gente sabe que trata de um instrumento que a gente vai desenvolver, né, na prática, com o nosso paciente, né, com as nossas crianças, no caso, né, aquele desenvolvimento para planejar, para executar, avaliar e chegar no que a gente se espera, né, em relação ao cuidado do nosso paciente. Então, ele consiste no desenvolvimento de uma metodologia da prática do enfermeiro, em desenvolver o processo, né, no desenvolver de processo de enfermagem, né, por meio do método que será desenvolvido, com base, né, no método científico, né, tendo como finalidade o quê? O processo de cuidar, né? E se tratando de pediatria, não tem um protocolo, né? Vai depender, assim, depende mesmo de cada estado familiar, de cada caso, né? Não existe um protocolo de como seguir. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, familiar, é um contexto, né? Não tem esse protocolo na pediatria em si. O modo de fazer nos cuidados paliativos, ele inclui as atitudes, né, de sensibilidade, empatia, compaixão e demonstração de interesse pela pessoa, né? Esse olhar, esse cuidado, né? A preocupação por todo o aspecto do sofrimento da pessoa, da criança, no caso, né? Então, isso é muito importante, gente, em relação aos nossos cuidados paliativos e enfermagem, isso é muito importante, essa preocupação de todos, né? Não só na criança, mas na família que está ali, no contexto geral. Como eu vou programar uma alta hospitalar daquela criança, né, para oferecer qualidade de vida em casa, que é o que a gente sempre busca, né, o melhor para o nosso paciente, mas com segurança, né? Se eu não conhecer, se eu não conhecer o contexto familiar, né?
E o não julgamento, né? Eu venho falando sempre o não julgamento, porque acontece muito da gente, às vezes, não conhecer a história toda e acabar não conhecendo a família, não entendendo daquele contexto, fazendo um julgamento precoce, né? Então, isso é muito importante. E aí, quando eu falo do processo de enfermagem, né, que é esse instrumento metodológico que a enfermagem vai utilizar, vai fazer para um contexto de cuidado do meu paciente, existe, né, vários pontos que vão ser abordados, eu trouxe aqui a investigação, né, que é a enfermagem, a gente sabe que é porta de entrada, né, é aquele primeiro acolhimento, somos nós que recebemos o paciente, se a gente está numa enfermaria, nós estamos ali, vamos receber o paciente, a gente que acolhe, né, e recebe. Então, é importante a enfermagem ela se engajar nessa investigação de como eu recebo o meu paciente, né? Também é importante, já ali, quando eu recebo o meu paciente, eu já consigo diagnosticar, né, ver os possíveis, não é nem diagnosticar, porque muitas vezes a gente não consegue no primeiro momento, mas assim, como o enfermeiro, ele sempre tem aquele olhar amplo, né? Eu digo que o enfermeiro, ele tem um olhar amplo, o enfermeiro, ele tá ali várias funções, várias coisas ao mesmo tempo, né? Em prol do paciente, no cuidado. Então, já observar o diagnóstico, os possíveis diagnósticos de enfermagem, o que aquele paciente está ali, que você está recebendo, o que ele pode vir apresentar, né? Uma lesão, ou então uma lesão de pele, a parte também psiquiatra também é importante, né? O psicológico do paciente. E quando se trata de criança, gente, é muito delicado, né? É um contexto muito delicado. Eu sou muito apaixonada por essa parte, mas eu confesso que é difícil, é delicado. Tem momentos assim que você fica, né, bem sensível e você tem que acolher a família e o paciente, né? Não é esconder o seu sentimento, né, ali naquele momento, mas é também não passar insegurança em relação ao quadro do paciente, né? E quando eu falo insegurança, não é insegurança do procedimento em si, a prática em si que vai ser realizada, mas mostrar, digamos que você para alguma fragilidade, né? Porque eles precisam do nosso acolhimento, né, do nosso calor humano. É bem delicada essa parte, assim, né? Eu sempre falo do acolhimento. E aí, diante disso, o planejamento de enfermagem, né? A implementação, né? Diante aquele planejamento, diante aquele paciente, você pode estar já sinalizando quando você tem um conhecimento em relação à paliação, né? Os cuidados paliativos, você que recebe o paciente, você já pode estar sinalizando para a equipe, né? Para o médico, né? Para a gente já ver se aquele paciente ele não se enquadra no perfil, né? Do que seria pacientes elegíveis para abordagem de cuidados paliativos, né? E a avaliação de enfermagem. Então, se tratando de avaliação de enfermagem, né, e direcionado aos cuidados paliativos, é importante que, durante a avaliação, o profissional de enfermagem ele esteja totalmente focado naquele momento de internação com o núcleo de cuidado, né? Pois até os detalhes, como eu até falei no começo, quando eu estava falando de avaliação de enfermagem, até os detalhes que pareçam insignificantes sejam observados, né? Tem um olhar mais sensível para isso. A gente possa estar vendo isso também, né? Esse contexto. Uma coisa que às vezes parece ser muito básica, gente, muito simples para a gente, e às vezes não é para o familiar que está ali com o paciente. Eu teve um marco de um paciente que me marcou muito. A gente
entrou nos cuidados desse paciente logo quando ele chegou no hospital. Isso é muito importante, é fundamental a gente se engajar logo, né, no início, né, quando o paciente é diagnosticado. E aí, nós recebemos esse paciente na CTI, era um paciente grave, um paciente, a gente nunca sabe dizer, né, a gente tem uma noção, mas a gente não pode dizer de fato o que vai acontecer e tal. A gente fala às claras para a família, né? É isso que a gente tem que trazer aos pouquinhos também. E essa paciente que nós recebemos, pequenininha, recém-nascido na CTI, marcou quando eu estou trazendo a história dela justamente por essa questão que eu falei agora, dos detalhes que pareçam insignificantes. Essa criança ela ficou por muito tempo na CTI, né, em ventilação, até que ela foi traqueostomizada e conseguimos tirar ela do tubo, né? Conseguimos, uma vitória, né? Mas ela passou por vários momentos, gente. Foi realizado o batizado dela na CTI, que é isso que a gente tenta, né? Também trazer para o nosso paciente, para os familiares, né? E a mãe era muito presente, o pai, o irmãozinho, então a gente conseguiu proporcionar esse batizado, conseguimos também proporcionar o momento do irmão que não conhecia, né? Conhecer a irmã. Mas aí, quando eu falo desse detalhe que parece ser insignificante, é justamente isso que eu quero levar. Quando essa criança recebeu alta e foi para a enfermaria, a mãe, uma coisa que parecia básica, gente, a mãe já tinha um filho grande, de 10 aninhos, né? Mas ela chorava, ela mostrava sentimento de, como é que eu posso dizer, de insegurança em trocar a fralda. Porque a filha, desde que tinha nascido, tinha ido para a CTI, né? E agora ela estava recebendo a filhinha, tomando uma dieta por uma sonda, né? Na barriguinha, com um segundo narizinho, né? Traqueostomizada. E ela não sabia o simples procedimento, né, da mãe trocar a fralda para ela foi assim bem difícil. E aí a gente chegou junto, chegamos com a equipe que acolheu a criança e a mãe na enfermaria, né? Porque é importante, a gente não fica só, a gente não trabalha só, a gente tem que, né, ampliar esses cuidados, né? Nós trabalhamos no Hospital Infantil Albert Sebi como consultoria, né? A gente não tem ainda hoje uma unidade só de cuidados paliativos, uma enfermaria só para isso, digamos assim, né? Mas a gente tenta abraçar o hospital e o hospital é praticamente quase todo, assim, são muitos casos, né, de crianças graves, com doenças crônicas e que talvez elas estejam, né, façam parte dos cuidados paliativos, né? E aí esse momento, esse fato me marcou, né? Eu acompanhei essa criança por muito tempo, até quando ela recebeu alta, ela foi para casa, né? Isso foi muito bonito, tudo foi muito bonito essa criança. Que a gente via, sabe, a família, a gente nunca tira a fé, né? A gente nunca tira a fé. É, e a gente nunca pode tirar a fé da família, né? A gente sempre nas nossas reuniões é uma das primeiras coisas que a gente já fala e relata, né? Porque a parte espiritual faz parte. A gente não tá para tirar a fé, né? O que eles acreditam. Isso é importante também, é uma coisa, uma forma de, né, de se abraçar, de se agarrar, né, em relação àquele processo da doença do seu filho, né? Em criança é muito delicado, gente. Então, assim, foi a mãe, né, ela muito, muito católica, com muita fé, né, falava muito do milagre, que ia conseguir levar a filha. Eu agora não me recordo qual era a doença de base da criança, uma criança grave, né, mas eu não me recordo agora qual era a doença que ela tinha, né, que futuramente, que acabou levando a criança, né, a óbito, né, mas ela conseguiu viver por muito, muito tempo, assim,
coisas que a gente, às vezes, nem a medicina explica, né? Porque às vezes são coisas que a gente acha que não é possível, mas que foi. Enfim, mas era mais para trazer a questão dessas coisinhas pequenas, né? Que a mãe estava muito aperreada porque o simples procedimento de trocar a fralda, de colocar sua filha no colo, aquele desejo imenso que ela tinha de muito tempo de poder colocar a filha no colo, ela tinha um medo. E aí a gente chega, a equipe que recebeu também chega, e tudo isso para, né, realizar o cuidado, né, garantir esse cuidado das nossas crianças. Então, a avaliação de enfermagem de cuidados paliativos, né, ela vem para o quê? Promover o bem-estar, né? A nossa equipe é uma equipe multi, né? Mais na frente eu vou falar um pouquinho, né? Mas é isso, é promover o bem-estar, né? É o nosso paciente como um todo, né? A gente vê, eu coloco o meu paciente no centro e aí eu trago o que é o paciente como um todo. Eu vou ver a parte física, eu vou ver a parte psicológica, a parte espiritual, a parte social. Então, tudo isso, assim, é de extrema importância, é fundamental, né, para promover o bem-estar do meu paciente, né? Quando eu falo em cuidados paliativos, né, eu não posso esquecer de ver isso. E eu, assim, eu costumo sempre falar que quando eu tenho uma doença que não tem cura, né? Eu falo isso com as minhas mãezinhas, assim, quando a gente conversa, quando a gente vai abordar, aquilo que eu não posso curar, eu tenho diversas formas de cuidar, né? Eu tenho várias formas de cuidar. Então, isso é muito importante, né? No nosso dia a dia. Então, eu trago outras definições, algumas definições também de cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de seus pacientes, né? Tanto adultos como crianças, e famílias que enfrentam problemas associados à doença que ameaça a vida, né? Então, prevenir e aliviar o sofrimento através da identificação precoce, né? Avaliação correta, né, do tratamento, da dor e outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais, né? Tudo isso é muito importante quando se fala de cuidados paliativos, né? E segundo a Associação de Cuidados Paliativos Pediátricos, né, ela traz a definição de que cuidados paliativos para crianças e jovens são uma abordagem ativa e total a seus cuidados, né? Desde o diagnóstico ou reconhecimento da situação durante toda a sua vida e para além da sua morte, né? Abrange elementos físicos, emocionais, sociais e espirituais, né? Focando-se na melhoria da qualidade de vida da criança. Eu também falei no início que a gente vai ouvir muito essa palavra, né? Qualidade, qualidade, qualidade de vida, né? E suporte à sua família, né? Inclui o controle de sintomas, né? Então, cuidados paliativos, garantir qualidade de vida é isso, né? Inclui controle de sintomas. A gente não quer os nossos pacientes sofrendo, a gente não quer ver os pacientes sofrendo, a gente quer cuidar desse paciente, né, da melhor forma possível para ele, para a família, né? Então, controle dos sintomas, a provisão de períodos de descanso dos cuidadores, né? Então, a gente também tenta é, é, ajudar nessa forma, né? Porque o cuidador, ele também fica cansado, ele também precisa estar bem, a gente também precisa cuidar do cuidador, né? Para que ele possa estar bem e voltar a realizar o cuidado da criança, do paciente, né? É sempre importante isso, a gente tenta engajar toda a família, né? Quem vai participar do cuidado daquela criança, quem for participar, que tiver engajado no cuidado daquela criança, tem que estar junto com a gente. É o vizinho? É a vizinha? É a madrinha? É a avó? É a tia? O pai? É a irmã? Então, todos têm que estar ali, porque realmente só uma pessoa cuidando, gente, essa pessoa vai cansar, né?
tem um cansaço físico, tem um cansaço mental, né? Ela precisa do descanso, né? Então, isso também é importante, né? Esse acompanhamento, né, com relação ao cuidador. E também o acompanhamento quando ele fala na fase terminal e no luto, né? No luto também é importante. Gente, como é que pode esse computador ter ficado dessa forma? Então, quando eu falo, né, de avaliação de enfermagem, cuidados paliativos, né, práticas comuns, práticas que são realizadas não só, né, necessariamente em pacientes com cuidados paliativos, mas são práticas comuns do seu dia a dia, quando você realiza o cuidado, e que você tem que proporcionar, né, gente? É importante, né, proporcionar essas práticas, esses cuidados, né, com relação ao que a higiene do nosso paciente e manter o conforto, né? E aí coisas práticas como simples, né, como banho no leito, né, banho de aspersão, higiene do couro cabeludo, higiene oral, higiene íntima, o simples gesto de arrumar a cama, arrumação da cama, mudança de decúbito. Então, isso é importante. Por isso que é importante que a equipe também esteja totalmente engajada nesse cuidado. Não só a equipe de cuidados paliativos, né? A equipe assistencial, né? Nós, dos cuidados paliativos, da equipe de cuidados paliativos, é uma equipe que entra para ampliar o cuidado, né? Para somar. Eu costumo dizer que é uma equipe que entra para somar, né? A gente não está ali todos os dias com os nossos pacientes. Quem sempre está ali, né, no dia a dia, a equipe de enfermagem é sempre ali presente, o técnico de enfermagem, que está no dia a dia. O técnico de enfermagem a gente convida para participar do momento quando a gente está com aquele paciente, com aquele familiar, né? Isso é importante, engajar a equipe toda, o enfermeiro, né? O fisioterapeuta que faz ali, realiza a fisioterapia do paciente, né? A assistente social que conhece, né, melhor toda a vida social do paciente do que a gente. Então, tudo isso é importante, gente. Tudo isso faz parte, né, do cuidado. Então, a avaliação de enfermagem, ela deve ser realizada de modo a identificar de quem é a demanda avaliada e, posteriormente, propor ações para resolvê-la. Né? A demanda ela pode ser do paciente, da família, né, do familiar, ou até mesmo de membros da equipe de saúde, né, que os atende. E por isso deve se tratar com quem trouxe a demanda e não com os demais. Isso aqui é uma coisa importante, assim, porque a equipe tem que estar engajada, né, a equipe que está realizando esse cuidado, né, a equipe que está ali assistencial, muitas vezes ela não sabe bem do que se trata, né? Ainda tem alguns, a gente ainda tenta quebrar alguns paradigmas, né? Não só na enfermagem, mas também na parte médica, dos demais profissionais, né? Com relação ao que é cuidados paliativos, né? Quando você fala em cuidados paliativos, às vezes você ainda é surpreendida por algum profissional que diz assim, esse paciente está em cuidados paliativos, você não vai paliar esse paciente não, né? Aí você ainda se depara ainda com profissionais que não conseguem compreender que cuidados paliativos não é relacionado ao paciente que está morrendo, né? O paciente que está em fim de vida, né? A morte é o último desfecho, né? Cuidados paliativos, ele vem para garantir, né, qualidade, né? Qualidade de vida desse paciente, né? Desse familiar. Mas muitas vezes a gente ainda se depara por esses momentos, né? Em que a equipe chega ali e fala assim, vixe, mas você não vai paliar esse paciente não, né? Aí, assim, eu acolho esse profissional, né? E converso, né? Para ampliar mais ainda do que você entende por cuidados paliativos. Porque ele, na minha visão, quando ele faz essa abordagem, essa pergunta, é porque ele acha que a gente está ali porque o paciente está morrendo, mas peraí, eu estou vendo meu paciente tão bem, né? Ele tem essa doença crônica que não, né? Mas assim, ele está tão bem. E, na verdade, a gente não está chegando ali para dizer que o paciente vai morrer, né? Às vezes a gente é visto ali no hospital, né? Como se tivesse, sabe, aquela imagem
da morte, né, que está sempre ali segurando, mas da má notícia, né, mas na verdade, realmente a gente às vezes traz notícias difíceis para os familiares, também dá notícias difíceis, né, mas a gente também quer acolher, né, a gente quer esclarecer, quer conversar, quer abraçar, né, mudar, tentar mudar um pouco do que as pessoas ainda entendem por cuidados paliativos, né. Gente, se cuidados paliativos em pediatria, em adulto, é doloroso, é complexo, é difícil, na neonatologia também é complicado, né? Nos nossos bebezinhos recém-nascidos, né? Você acolher a mãezinha, o familiar, você imagina, a mãe tem toda aquela preparação, né? Aquela coisa, aquele aquele sonho todo ali, os 9 meses, né, carregando o seu filhinho, e aí muitas vezes vem ou por algum acontecimento no parto, né, que a criança acaba, uma criança que poderia, né, estar, digamos, em perfeita condição, acaba, né, passando por esse processo de uma doença crônica, né, devido a alguma abordagem, né, naquele momento, ou então a criança já, né, já nasce com essa síndrome, né, e que a gente recebe muito. Hoje, a gente tem muita chamada, né, da ANEL, né, a ANEL, ela é bem presente, né, nos pacientes que realmente tem essa necessidade desse cuidado especial, dos cuidados paliativos, né, por alguma síndrome, algo, né, algo assim, ela já sinaliza para a gente, né? Nossa equipe, ela vem ampliando bastante ali, né? Então, isso é muito importante. Então, o modelo integral de cuidados paliativos para o período neonatal e para crianças, né? Traz o entendimento da doença, né? O tratamento disponível e as possíveis limitações, né? O conhecimento do diagnóstico, né? A família conhecer do que se trata, o tratamento, né? E o prognóstico, né? Os tratamentos prévios em cursos, né? Que vão ser realizados. E a definição dos objetivos e intervenções médicas. A equipe busca melhoria, né? Melhorar o interesse do paciente durante justamente a família, né, promover as necessidades individualizadas e antecipar bem eventos, compreender, né, que cada indivíduo é único e entender suas necessidades de acordo com os estágios em que a doença, né, encontra-se. Gente, eu tô vendo aqui que o meu tempo vai já acabar. Meu Deus, eu falo muito. Então, então, os cuidados paliativos em pediatria são implementados progressivamente e ajustados às necessidades impostas pela doença e seu tratamento. Como eu falei, não existe aquele protocolo, né, de como vai ser feito, né? Então, de acordo com a evolução, as complicações, as limitações, né, devendo ser individualizada àquela criança. Eu trouxe aqui um caso clínico, né, só mesmo para a gente falar, não sei se dá tempo, mas é rapidinho, só para a gente só ler aqui a abordagem do caso clínico, né? VMRN pré-termo 30 semanas, nascido de cesárea, dificuldade de extração devido ao tamanho do perímetro cefálico, sexo masculino, PIGAD 3 e 8, né? Criança nasceu em apneia, hipotônico, bradicárdia, né? E foi realizada a ventilação com pressão positiva e intubação. Na ultrassom morfológica com 26 semanas de gestação mostrou ventriculomegalia, com uma imagem sugestiva de tumor cerebral ou provável teratoma de sistema nervoso central, né, que, segundo a avaliação da neurocirurgia, era inoperável. Então, a gente chega junto também, né, com a equipe especialista, né, com aquela criança precisa do neuro, a gente também tenta conversar, a gente ainda tem um pouquinho de resistência, né, alguns profissionais, né, da neuro, mas a gente está conseguindo, sabe, nosso trabalho está ampliando bastante, né, para a parte neurológicos, né, os neurologistas, desculpa, cardiologista, tá bem amplo, né, digamos assim. Então, criança evolui para a síndrome do desconforto respiratório, apresentou distúrbio hidroeletrolítico e da glicose, né? Apresentava também macrocefalia devido à expansão tumoral. A criança apresentou múltiplas complicações, né, como anasarca, coagulação intravascular, disseminado, sepsis, precoce tardia. Aqui é só mesmo para a gente ver
quando a gente pega um paciente, assim, um quadro desse, né, como é que eu vou fazer um plano de cuidado para esse meu paciente, né? O que que eu vou fazer? O que que é importante, né? Então, é importante quando logo no início a gente é sinalizado, porque é o momento em que a gente vai inserir a família, né, na equipe, nos cuidados, para a família conhecer um pouco mais sobre a doença, e é importante que a equipe assistencial, que está engajada também, ela já pode fazer esse engajamento da família, né? Não necessariamente precisa sempre cuidados paliativos, chegar ali para abordar, não. O primeiro momento, gente, tem que ser a equipe assistencial que recebeu o paciente, né? Que se já tem um diagnóstico, se precisa fazer exames genéticos, enfim, ela tem que fazer esse primeiro momento, né? Então, quando eu vou fazer o plano de cuidado do meu paciente, eu preciso de ver tudo, né? O contexto, né? A família ser inserida nesse contexto, né? Quais são os procedimentos, os objetivos que devem ser proporcionados para o meu paciente para ele ter boa qualidade, né? Para que ele fique bom. A gente sempre quer o melhor para o nosso paciente, o melhor para o nosso paciente muitas vezes é receber algo para casa, ficar com o irmão, ficar com os pais, ficar mais próximo, né? Se ele tiver condições, é isso que a gente tenta sempre proporcionar, né? Com segurança, lógico. Então, ele se enquadra nos cuidados paliativos. Quando ele se enquadra nos cuidados paliativos, né, o que é importante, né? Então, a comunicação com a família sobre o quadro clínico, muito importante. Os pais, eles podem apresentar um sentimento de culpa, medo, ansiedade, uma coisa nova. Eu sou culpada, por isso que meu filho nasceu com isso? O que foi que eu fiz de errado, doutora? Sempre tem esses questionamentos, né? Os profissionais, eles têm que proceder com clareza, né? E objetividade com a família, né? Com relação ao contexto físico do seu bebê, em relação a tudo do seu bebê, né? A equipe da unidade, ela tem que fazer esse acolhimento inicial ao familiar, é isso que eu estou falando, não é o cuidados paliativos que tem que chegar para fazer a equipe assistencial, né? A equipe ela deve esclarecer as dúvidas, né? E os sentimentos, né? Da, do familiar, né? E proporcionar a participação dos familiares na terapia, né? Nesse cuidado, no tratamento. Então os cuidados paliativos, na atualidade, né, com vista à maximização da qualidade de vida do doente, ele deve ser introduzido o mais precocemente possível no curso de uma doença crônica. Esse é um paciente, né, que ele é um paciente crônico, né, ou grave, né, que não responde ao tratamento curativo, empregando os meios médicos necessários para controlar os sintomas e a dor, né, e procurando assim melhorar a qualidade de vida, né, incluindo os aspectos sociais, psicológicos e espirituais, né, tudo isso faz parte, né, e quando eu falo condições crônicas complexas, né, dos meus pacientes, qualquer situação, né, médica para que seja razoável esperar uma duração de pelo menos 12 meses, né, exceto em caso de morte, e que atinja vários diferentes sistemas ou um órgão de forma suficientemente grave, né, requerendo cuidados pediátricos especializados e provavelmente algum período de internamento, né. Um acompanhamento fora, o paciente, a gente tem que ver quais são que fazem parte que possa vir proporcionar para o nosso paciente a esse cuidado, né? O que está ali, como é que eu posso dizer? O posto de saúde, o que ele tem ali próximo dele? É uma equipe de unidade básica, né? Agora eu esqueci o nome, agentes que visitam as casas, né? Que fazem essas visitas também. Se a gente sempre pergunta se tem, né? Para estar acompanhando ali nosso paciente, para ele não ficar só, né? Que a gente não quer que nossos pacientes e os familiares recebam alta inseguro, né? E aí eu trouxe aqui, né, para falar bem rapidinho da minha equipe, como tudo começou, né? Então, teve a Comissão Hospitalar Bioética, a Unidade de Pacientes Especiais, que a gente tem a UPE, no Gilbert Seib, né? São pacientes que estão em ventilação. Tem o Programa de Assistência Ventilatória Domiciliar, né? E o Programa de Assistência Domiciliar, que a gente tem o FAD-PAVD, né? O Centro Pediátrico do Câncer,
o Centro Pediátrico do Câncer, que é o CPC, né, Peter Pan, é a Associação Peter Pan, ele tem uma equipe de cuidados paliativos, né, mas a gente também tenta manter um vínculo, né, e todas essas atividades se iniciaram em setembro de 2017, né, eu entrei um pouco depois, 2018. Então, a comissão trata de uma consultoria de cuidados paliativos pediátricos, justamente com o apoio da unidade de pacientes especiais, que é o UPE, né, o CPC, que é o Centro Pediátrico do Câncer, o PAVD, que são o Programa de Atenção Ventilatória a Domicílio, e o PAD, né, Programa de Atenção a Domicílio. Então, a comissão, né, de cuidados paliativos no IAS, ele foi criado em 2017, por seu caráter consultivo, né, é acionado através de parecer da equipe, né, assistencial, e é realizada a busca ativa, né, nas unidades. Hoje em dia, a gente pode dizer que a gente nem precisa mais fazer essa busca ativa, a gente tem sido, assim, bem solicitado, né, graças a Deus, a equipe está começando a se engajar mais, a equipe assistencial, né, e aí eu trouxe aqui os membros, né, alguns não fazem mais parte, a nossa assistente social, Larissa, ela também entrou no mesmo época que eu, mas hoje ela não faz mais parte. Doutor César, né, que antes era o coordenador, né, dos cuidados paliativos. Hoje nós temos como nossa coordenadora, que é bem referência aqui em Fortaleza, né, a Sinara Carneiro, excelente profissional, né, assim, minha referência. Doutor Tiago, também nosso médico, né, referência das paliativos. A Juliana, psicóloga que fez parte, mas hoje não está mais conosco. Aí hoje a nossa equipe nova, né? Nós temos a Fernanda, né? Temos que é a nossa psicóloga, nossa assistente social, que é a Beatriz. Aí eu trouxe novamente o Tiago, que permanece como médico, doutora Sinara, que permanece como médica, e hoje é a nossa coordenadora, né, dos cuidados paliativos. E eu, como enfermeira, né, dos cuidados paliativos, o doutor César, como também médico dos cuidados paliativos, né? É só para apresentar para vocês. Então, a Organização dos Cuidados Paliativos dá, né, por meio do nosso acompanhamento, né, do censo, que é organizado, que a gente atualiza para poder ter o controle dos pacientes internados e externos, né, em resposta dos pareceres, né, quando é sinalizado, a gente vai, responde o parecer, o médico, né, responde o parecer, as visitas nas unidades que a gente realiza e as nossas conferências familiares. Ai, gente, tô preocupada com o tempo. Eu trouxe o nosso instrumento de trabalho em relação ao parecer, né, da solicitação de parecer, e a imagem não está muito legal, e também a comissão, né, de cuidados paliativos com relação à nossa conferência, né, deixa eu ver, não sei se vai dar para ver, e a gente responde, né, quando é realizada as conferências familiar, a gente preenche, responde, né, para colocar lá embaixo o plano de cuidados, né, o que se deve, né, no meio da conferência, abordar mais em relação aos cuidados, né, aí a gente preenche um ecomapa, né, de tudo que integra o nosso paciente, que faz parte ali do cuidado, e o genograma também, né, é uma forma de preencher para a gente acompanhar. Aí o fluxograma, né, dos cuidados paliativos do IAS, diante do diagnóstico de uma doença crônica limitante, né, se não, tratamento curativo, ok, se sim, né, então cuidados paliativos, é solicitado o parecer, né, e aí é feita a visita da equipe, e aí a gente vê no nosso próprio instrumento de parecer, tem lá os critérios de elegibilidades, né, diante os grupos em que o paciente se enquadra, né? E aí as visitas da equipe assistencial e dos familiares para agendar as conferências. Aí aqui eu trouxe esses 4 grupos, mas hoje já tem um artigo atualizado de 2019, 2021, em que antes eram só 4 grupos, hoje são 6, né? O primeiro grupo é mais para sinalizar, né, para a equipe, quando é uma doença potencialmente fatais, mas curáveis, né, como câncer, algumas cardiopatias. No grupo 2, doenças que causam morte prematura, mas podem ter
sobrevivência longas, né, se tratadas. Aí a gente tem HIV, AIDS, fibrose cística, anemia falciforme, né? Tem diversas, né? Epidermólise bulhosa. No grupo 3, doenças progressivas, sem curas possíveis. E grupo 4, doenças irreversíveis, não progressivas, que aumenta a morbilidade e a probabilidade de morte prematura. Eu trouxe aqui alguns indicadores, né? Tá, esses meus indicadores, gente, eu trouxe, tá bem desatualizado, porque a demanda está tão grande, assim, que nós não conseguimos atualizar alguns dados nossos, que é fonte do DataSUS de 2014, com N de 439, só para a gente ver, né, que a maioria são más formações, né, cerca de 46%, né, de doenças de base dos óbitos em crianças, né, maiores de 1 ano, são por malformações, né. Aí tem causas externas, infecciosas e parasitárias, né, temos várias, eu vou pulando para dar tempo. E aí eu trouxe aqui dados nossos do IS, né, da epidemiologia do IS, que também não está, né, não se enquadra mais nesse número, né, isso foi coletado em 2016 e a gente está até atualizando os dados, né, porque ampliou, aumentou bastante, né, aí traz aqui em pacientes menores, crianças menores de 1 ano, né, quais são as doenças, né, de base dos óbitos em crianças menores de 1 ano, aí tem asfixias, 10%, cardiopatias, 19%, né, e aqui a gente traz onde tem os setores, né, onde tem mais óbitos. Aí a gente vê que na reanimação, que é cerca de 39%, é o maior, e nas CTIs, que são os bebezinhos, 33%. Enfermaria, cerca de 5%, desculpa. Né? E aqui eu vou pular. E então aqui a definição, né, de oferta de cuidados paliativos, né, e que querem, né, com relação a inserir os pacientes, né, elegíveis para receber algum tipo de abordagem. Eu até falei que antes eram 4 grupos, né, mas hoje alguns artigos já melhoraram, digamos assim, eles reestruturaram, né, esses grupos, e aí agora nós temos mais 2, né. Aí eu trago aqui as condições elegíveis para cuidados paliativos pediátricos, né. No grupo 1, crianças com condições agudas de risco de vida, das quais a recuperação ela pode ou não ser possível, né. Então, qualquer doença ou lesão crítica, desnutrição grave, né. No grupo 2, crianças com condições crônicas de risco de vida, que podem ser curadas ou controladas por um longo período, mas que também podem morrer. Aí, algumas malignidades, tuberculoses, multiresistentes, HIV, AIDS. Eles só reestruturaram mais esses grupos, né, de enquadrar as doenças, né, de acordo com as condições elegíveis, né, de perfil em cuidados paliativos. No grupo 3, crianças com condições progressivas de risco de vida para as quais não há tratamento curativo disponível. Aí ele traz as atrofias musculares, espinhal, atrofias musculares. No grupo 4, crianças com condições neurológicas graves, que não são progressivas, mas podem causar deterioração e morte. Aí ele traz encefalopatias estáticas, tetraplegia, espinha bífidas, desculpa. No grupo 5, recém-nascidos que são gravemente prematuros ou têm anomalias congênitas graves. Aí ele traz prematuridades graves, encefalias, hérnias diafragmáticas, né, as doenças genéticas, né? E aí, o grupo 6, né, membros da família de um feto ou criança que morre inesperadamente. Aí ele traz morte fetal, encefalopatia por hipóxia, isquemia, sepse, né, avassaladoras em crianças previamente saudáveis, trauma por acidente de veículo motorizado, queimaduras, né, esses são os perfis que se enquadram. Então, os cuidados paliativos, né, em ambiente hospitalar, segundo a Associação Nacional de Cuidados Paliativos, né, ela pode ser feita de 3 maneiras, né, em unidades de cuidados paliativos, equipe consultório ou volante e itinerante, né. E aí, quando eu falo na unidade de cuidados paliativos, ela implica um conjunto de leitos em uma determinada área do hospital, onde se trabalha dentro da filosofia dos cuidados paliativos, né? Existe uma equipe treinada e capacitada, né, para trabalhar nessa unidade, né, com foco de quê? Alívio de sintomas,
físicos, né, psicológicos, espirituais. A gente não tem ainda essa unidade específica, né, para dizer que nós temos um leito específico para isso. E aí as vantagens, ele traz as vantagens, que são oportunidade de equipe em trabalhar as formas mais coesas, né, e com expertise, né, com probabilidade maior de atingir as metas do cuidado. A desvantagem que tem é a estigmatização da unidade como, né, o lugar que mandam para morrer, digamos assim. Na verdade, não é isso que tem que ser visto, né? A equipe de consultoria, né, ou volante, ou com consultório, a gente se enquadra nessa equipe de consultoria, né, não existem os leitos específicos para cuidados paliativos, né? Mas os pacientes se enquadram ali naquela enfermaria, né? Existe uma equipe interdisciplinar mínima que é acionada, né? Com médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, né? E aí as vantagens é que ela se torna rápida, disseminadora da filosofia de cuidados paliativos, né? Com frequência nas visitas, nos momentos das equipes familiares. E a desvantagem é ter que trabalhar com equipes não preparadas, né, que podem ter dificuldades em aceitar alguns aspectos em relação aos cuidados paliativos, né. E a equipe itinerante, ela é acionada conforme a percepção do médico assistente, né, nesse caso, assume os cuidados sendo uma prerrogativa do médico assistente a continuar acompanhando, né, o caso em conjunto ou não. A gente sempre fala, né, que a nossa equipe, ela entra, né, para ampliar esse cuidado, né, que isso é importante porque muitas vezes os nossos pacientes recebem alta e reinterna, e muitas vezes eles reinternam em outro setor, outra enfermaria, né? E nós estamos ali. Ele pode se internar em vários setores, várias vezes, mas a equipe dos cuidados paliativos está sempre ali presente, né? Então, assim, as vantagens, não há leitos específicos, né? As vantagens têm a mesma possibilidade de disseminação de conhecimento, né, com a equipe volante, e a desvantagens adicional em qualquer das três aspectos que envolve cuidados que está lá, é que a presença de uma equipe especializada nas unidades de cuidados paliativos cria uma zona de conforto para as outras equipes, né, das unidades. Acaba que elas acham que necessariamente tudo tem que ser abordado pela equipe de cuidados paliativos, e o primeiro de tudo tem que ser abordado pela equipe assistencial, né. Então, quando a gente fala do nosso paciente, né, e da família, aí engloba todo mundo, né? Psicologia, enfermeira, assistente social, nutrição, né, terapeuta ocupacional, voluntários que querem participar desse cuidado, né? A gente tem nossos residentes que estão ali participando, assistente social, como eu falei, assistente espiritual, sim, né? Você quer realizar, tem um grupo de oração, a gente tenta proporcionar diante né, as normas, as regras, né, dentro do padrão do hospital, tentando sempre ali conversar, né, para que, né, também não seja muito uma coisa que não fora do contexto, né? O padre ou o pastor, né, se você entender, fizer parte do seu contexto espiritual, né? Aí, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico e os estagiários, né? E aí, mais uma vez, em relação a cuidados paliativos, em relação à associação cuidados paliativos pediátricos, ela diz que são condições que limitam ou encurtam a vida, né? Eu trouxe vários conceitos mais para a gente ver, né? A vida são aquelas para as quais não há esperança razoável de cura, das quais as crianças ou jovens morrerão, né? Algumas condições causam deterioração progressiva, tornando a criança ou jovem pessoa cada vez mais dependente dos pais e dos cuidadores, né? Então, se enquadra nos cuidados paliativos condições de risco, né, que ameacem a vida, né? São aquelas para as quais o tratamento curativo pode ser viável, mas também pode falhar. Então, a gente tem que sempre repassar isso para a família, né? E quando a gente fala, né, das conferências familiares, né, a definição, como é uma intervenção, né, a conferência familiar é definida como uma intervenção que visa o quê? Compartilhamento de informações, esclarecimento de dúvidas, né, com relação às preocupações do paciente, né, a comunicação de más notícias, sim, né, a gente participa, né, da comunicação de más notícias, infelizmente, né, às vezes a gente é taxado por isso, mas faz parte, né, a gente também não pode esconder dos familiares do contexto, permitir que a família compreenda a dinâmica dos cuidados que estão sendo prestados, né, o seu entender em relação a
que o paciente, que existe ali, né, uma balança em que sim, o paciente ele pode progredir, né, com aqueles cuidados, a gente conseguir proporcionar que ele consiga receber alta para casa, né, com toda a segurança, porque envolve a parte social, a gente tem que ver como vai ser realizado esse cuidado, quem vai participar desse cuidado, como é que é o contexto em casa para receber aquele paciente, mas que também tem o lado, né, o outro lado da balança, né, que não é o que a gente deseja, não é o que a gente quer, mas a gente não pode deixar de falar, né, que é justamente a questão da comunicação de más notícias, né, permitir que a família compreenda a dinâmica dos cuidados que estão sendo prestados ao seu ente querido, né, possibilitar o estabelecimento de uma conexão afetiva para que seja possível alcançar um consenso, né, em relação aos problemas, a promoção da adaptação emocional individual e coletiva à situação da doença, né, e preparação, né, para a perda, prevenção de um luto, né, de coisas que podem, felizmente, acontecer, né. Principais necessidades da família, né, o que a família pensa sobre isso, é importante, né, informações honestas, ser realista e tentar de uma forma que a família compreenda, né, uma forma que a família compreenda melhor a doença, porque às vezes ela vai ali naquela visita rápida, né, com o médico, com a equipe, mas ainda não está bem esclarecido, né? O respeito pelas suas crenças, a gente não pode jamais tirar, a gente valoriza isso, a gente não está ali para tirar nada dessa forma, né? Disponibilidade e apoio emocional por parte da equipe, participar nos cuidados, com possibilidade de estar com o doente, né? Tentar promover esse ambiente, né, essa privacidade do acompanhante, né, do seu pai, sua mãe, seu irmão, dentro das normas dos protocolos do hospital, expressa sentimentos, né, de angustia, né, repassar as relações em relação a isso, e certificar que são prestados todos os cuidados devidos, né, aos pacientes. Então, como atuar, né, em relação a esse cuidado, em relação às conferências familiares, né? Marcar, né, antecipadamente, né? Ver quem pode estar presente, isso é muito importante. Como eu falei, é a vizinha que participa do cuidado, é a madrinha, que ela participe, que ela esteja, né, ali e marcar com a equipe assistencial para participar desse momento, né? Se apresentar, né? Apresentar todos que estão participando, pedir para que a família se apresente, isso é importante, agradecer pela sua presença, né? Tentar, a gente, criar esse vínculo, manter esse vínculo com os familiares, isso é muito importante, né? Conhecer a história, né? Esse momento da conferência familiar, para conhecer a história desde o nascimento, aquele momento, né, da família. Às vezes é um momento doloroso, se a família não conseguir falar, a gente tenta abordar, né, alguns pontos mais importantes, positivos. É importante que a família... A gente não pode dar todas as informações no primeiro momento que você está ali com a família. Se eu teve uma conferência, eu já vou jogar informações. Não, não é isso. Primeiro a gente tem que sentir essa família, né? Sentir, para saber até onde a gente vai abordar e o que a gente vai relatar, né? Discutir as várias opções de resolução, responder às emoções dos presentes, né, dos familiares, tentar estabelecer um plano de ação, orientar, avaliar. É um paciente que estava na UTI e que vai para a enfermaria. Meu filho, ele chegou na UTI de um jeito, eu vou receber ele na enfermaria de outro, então é o momento de você apresentar, é o momento de falar algum procedimento que tem que ser realizado naquele paciente com uma traqueostomia, né? Lógico que já tudo tem que ser abordado primeiro pela sua equipe assistencial, a gente não pode chegar dizendo as coisas. A equipe assistencial, ela é que faz esse primeiro momento com a família, né? A gente vai ali mais para sentir, para ver, para conversar, né? Nesses momentos de conferência e também nos momentos de visitas, né, de educação, eu trouxe até aqui a nossa Ceci, não sei se vocês conseguem ver, nossa bonequinha, né? Nossa princesinha, que está sempre com a gente, e que é a Ceci, ela é uma pacientezinha, um bebezinho, que ela tem um traqueóstomo, ela é traqueostomizada, e ela também tem uma sondinha, né? Uma GTM, uma gastrostomia, a gente leva a Ceci, né?
para ela é linda, gente. Ela é encantadora. A nossa Ceci, né? Que foi a nossa querida Sinara que trouxe ela para ficar conosco nesse momento de demonstrar para a família, sentir o que é uma sondinha. A gente tira a sonda, pede para que a família toque, pegue, né? Às vezes não sempre dá, nem sempre dá para falar todo o contexto, né? De tudo. Por isso que eu digo que a gente tem que primeiro sentir, né? Não vou chegar falando. Eu posso abordar que futuramente aquela criança que não consegue mais comer via oral, que está com a sondinha interal, mas que futuramente ela vai precisar de uma gastrostomia, eu já posso estar abordando, perguntar se a família já viu em outras crianças, se ela conhece, né? É um pouco assustador a traqueostomia, a gente mostra, a gente tira. Eu, eu asseguro a família que estarei presente, não sempre porque a gente não tem como, nossa equipe ainda não está assim, em todos os horários, digamos assim, disponível para estarem orientando, né? Mas eu tenho que chegar junto com a enfermeira, com o físico, para a gente começar o momento, né, do cuidado de ensinar, de treinar a família, porque essa criança pode ser que ela vá para casa, né? Dependendo de cada caso, as crianças vão para casa com traqueostomia, e aí ela tem que estar preparada em relação à aspiração, como é feita, em relação à fixação, né, do traqueóstomo, a troca. Então, tudo isso eu chego para a família, né, e abordo, ensino. Não posso passar todos os momentos e é onde eu chego para a equipe pedindo ajuda, né? Esse apoio da equipe é justamente por isso. Aqui eu trouxe esse perfil clínico epidemiológico dos pacientes do atendimento paliativo, como eu mostrei antes também, e está desatualizado, porque nossa demanda a gente ampliou, aumentou tanto, mas a gente está trabalhando para modificar os dados. Então, são os dados bem antigos, né? No início que começou os cuidados paliativos, aí a gente traz aqui um N de 25 pacientes, em que 18 eram pacientes externos, isso em 2017, né? E tivemos 18 óbitos, né? E a gente tinha, em 2017, 7 pacientes externos. Hoje, o número de pacientes externos, gente, é imenso. As nossas pastas estão tudo cheias. A gente tem um acompanhamento no computador de todos os pacientes, né? Como se fosse o prontuário, né? Que a gente anota todas as visitas. 2018, né? Esse número de pacientes internos foram para 53 e 36 pacientes, desculpa, eu não estou enxergando. São pacientes externos, são 36. Tivemos óbitos, né? Cerca de 6, e pacientes internados, 53. Isso, pacientes acompanhados por nós, né? Em que foi solicitado. Hoje é bem mais. E aí, os dados em relação às idades, né? Os perfis. Então, a lactente, cerca de 58%, no escolar, 10%, né? Aí aqui, também em relação ao sexo, né? 54 feminino, 46 masculino. Em relação às procedências, né? A maioria dos nossos pacientes são de interior, são de fora. Vou passar aqui bem rápido, porque eu só tenho 5 minutos, né? Aí, aqui, unidades de internação, veja que o número de pacientes de UTI é bem maior, né? Em relação aos diagnósticos, normalidades cromossômicas bem maior, né? Algumas sequelas de trauma grave, 2%. Tudo isso aqui são perfis dos nossos pacientes feito, isso, esses dados são de 2017, está bem desatualizado, né? Logo quando iniciou. Aí, pacientes tracostomizados, 66% não são tracostomizados, 34% sim. Aí, o suporte de ventilação, né? Em ar ambiente, em tubo orotraqueal. Tá um pouquinho desatualizado, mas eu queria trazer para vocês verem, né? E aqui, rapidinho, vou botar a Cecília aqui, né? A Cecília, não, a Ceci. A Ceci. Bem aqui. Então, eu trouxe aqui bem rapidinho, né? Em relação aos mitos e verdades, né? Com relação aos cuidados paliativos. Então, eu trouxe aqui os cuidados paliativos pediátricos são para crianças com câncer. Sempre associam
é que são mais para pacientes com câncer, né? Os cuidados paliativos, né, é uma especialidade da medicina que ela entrou, mas que ainda era muito vista que é associada a pacientes, né, com câncer. Então, ela foi iniciada em pacientes adultos, né, com câncer, né? Na pediatria, porém, as crianças com câncer, elas também se enquadram, né? Mas não necessariamente só esses pacientes com câncer, né? Hoje se enquadram, né, também doenças neurológicas, né, doenças congênitas, então mudou esse conceito. Então, isso é um mito, né? Que são só com crianças com câncer. E se é realizada interconsulta, né? Se é realizada interconsulta com a equipe de cuidados paliativos, a criança ela vai perder a esperança de cura e vai morrer rápido. Ai, gente, isso aqui tem muito disso, né? Como eu falei, tem muitas dessas coisas, né? A indicação, né, de cuidados paliativos, ela não deve ser encarada, né, como um sinal de que a equipe está vindo ali porque a criança irá morrer, digamos assim, a criança vai morrer, vai perder, né? A gente não chega nesse momento. Então, existem as evidências na literatura, né? Que pacientes que recebem os cuidados paliativos, eles vivem muito mais, né? Eles têm melhor qualidade, eles têm uma melhor qualidade de vida. Então, isso, né? Isso é considerado um mito, né? Então, os cuidados, outra pergunta que é muito feita, né? Os cuidados paliativos, ele acelera a morte? Não, gente, lógico que não. Cuidados paliativos, né? Isso também é um mito. Cuidados paliativos, ele não acelera a morte, né? Não é essa. Por isso que muitas vezes a gente é visto ali como aquele bonequinho da morte segurando a foice assim. Ah, lá vem o cuidado paliativo. Não, não é isso, gente. Cuidados paliativos. Isso era muito visto também no início, quando eu entrei em 2018, né? Mas aí a gente foi ampliando, a gente foi proporcionando eventos em que a gente trazia a equipe para poder ela se engajar e conhecer o que é realmente cuidados paliativos, né? Inclusive, se não me engano, foi ano passado, a gente conseguiu promover o primeiro curso básico, digamos, né? Porque a gente ainda quer fazer o avançado em cuidados paliativos no SEIB, né? Teve um engajamento das equipes, porém ainda foi direcionado mais para as equipes de unidades fechadas, futuramente a gente quer abrir, né, ampliar para as demais, né? Então, isso é um mito, né? Então, o cuidado paliativo, ele oferece suporte para os familiares, né? O que vocês acham? Verdade, gente. O cuidado paliativo, ele oferece esse suporte, sim, para os familiares. É essa a nossa intenção, né? O cuidado paliativo, ele é realizado por uma equipe multiprofissional? Sim. Médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, né? Eu estou indo bem rápido, porque eu vi que meu tempo acabou, de 1h30. Então, se é feita uma interconsulta com a equipe de cuidados paliativos, em administrar opioides, e se isso acelera a morte, né? Porque tem muito esse questionamento, né? Então, isso é um engano, né? Há muito essa crença que os opioides, eles causam essa depressão, né, respiratória e antecipa a morte. Tem muito isso, né? Então, as drogas opioides, né, ou então alguns benzodiazepínicos, eles administrados, né, oportunamente, de forma adequada, né, junto com outras intervenções não farmacológicas, né, garantindo segurança ali com oxigênio, né, num propósito de alívio de dor, né, e ele não vai prolongar, ele não vai acelerar a morte, pelo contrário, ele vai prolongar a vida, né? Ele vai melhorar essa qualidade, né? Para melhorar a avaliação mesmo em relação à qualidade. Então, isso é um mito, né? E aí, assim, finalizando, eu trouxe aqui essa imagem, né? Estar em cuidados paliativos é diferente de fim de vida, né? Eu trouxe aqui algumas imagens também da nossa equipe, da nossa comissão,
né, de alguns momentos nossos de abordagem com as equipes multis, abordagens mesmo em locos, né, nas enfermarias. Tudo isso a gente foi fazendo para ampliar, né? Hoje a gente tem uma demanda grande, muitos pareceres, né? A equipe consegue entender pouco. Ainda existe aqueles questionamentos se é ou se não é, ainda tem, né? Então, aí eu trouxe algumas atividades que são realizadas pelas equipes do cuidado paliativo, né? Visitas de irmãos, a gente consegue proporcionar. Olha que bacana, né? A gente, junto com a equipe do hospital, né? Em consenso com tudo, não é do nada assim, né? Também os batizados, né? Gente, é tão emocionante os batizados, vocês precisam ver, é lindo, né? Também a gente proporciona as festas com relação à saúde dos nossos pacientes, né? Paciente, tinha esse paciente que está mutuado, ele estava há um tempão, e assim, é muito lindo isso, né? Aí foi a Semana dos Cuidados Paliativos 2020, né? Tentando falar um pouquinho do que seria cuidados paliativos, né? Sempre ampliando, né, esse conhecimento para, né, ampliar os cuidados, né? Isso é muito importante. Aí eu trouxe essas fotos, né? Atividades dos nossos residentes, atividades teóricas, né? Atividades multi, né? A gente recebe a equipe multi. E é isso. Aí eu trouxe essa mensagem, né? Em relação, né? À vida, seu Visconde é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é, começa a piscar. Quem para de piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. É um dorme e acorda. Até que dorme e não acorda mais. E aí eu trouxe as referências, né? Isso aí sou eu com a Cici, e um dos momentos em locos que a gente fez, né, de orientação sobre os cuidados com gastrostomia, né, cuidados com a traqueostomia, com a fixação do traqueóstomo, tudo isso, né, a gente foi realizado pelos cuidados paliativos, né, para ampliar os cuidados, né, porque não somos só a nossa equipe. E é isso aí, gente. Eu passei um pouquinho dos tempos, né, 4 minutinhos, mas espero que tenha sido bem proveitoso, né? Obrigado mais uma vez, muito feliz de estar participando, e principalmente nesse momento da Semana da Enfermagem. É isso. Boa noite, doutora Lilian, tudo bom? Tudo bom. Eu assumi aqui o comando, que a gente está tendo outro evento aqui paralelo hoje, Tranquilo. e Rubem iniciou, né? Agora estou dando continuidade, estava aqui prestando atenção em tudo, só não quis entrar para interromper. Agradecemos demais a tua presença, Eu que tá? agradeço, Demais. eu que agradeço. E, Obrigada também, assim, só agradecendo por ter antecipado a minha apresentação, porque daqui a pouco eu também vou para outro momento da enfermagem. não, tranquilo. E assim, essa semana, primeiramente, parabéns para todos vocês presentes aqui, enfermeiros, pela data de ontem, né? Eu acho que tem sido um ano muito importante para a enfermagem, Isso sim. né? Então, assim, eu trabalhei já há 10 anos no hospital, inclusive com crianças carentes com câncer aqui em Recife. E você falando, é o GAC Pernambuco, né, onde eu trabalhei, e você falando aí sobre vários projetos, eu lembrando muito de tudo que acontecia lá, então a importância dessa humanização, né, para o tratamento de crianças, então desde leitos específicos para o cuidado paliativo, essa questão da importância da equipe multi, né, então a enfermagem tem um papel assim relevante demais, né, principalmente nesse momento de família, aí principalmente, né, doutora Lilian, eu acho que a criança acometida do câncer, ela lida muito com a questão do afastamento do seu seio familiar, né? Então, Isso. ela passa De, mais do tempo seu, de tudo, né? Do seu de convívio, de tudo. Porque tudo. ela sai da escola, ela sai convida os Isso, amiguinhos, e aí a vida dela passa a ser aquele contexto ali, né? exatamente. É bem sofrido. E aí você tem que tentar proporcionar para a criança, porque a gente acha que a criança não entende as coisas, né? Nós Sim, adultos achamos isso, mas é engraçado o quanto que elas compreendem, né? O quanto que elas entendem. É bem sofrido, assim, sabe? Então você tem que isso. tentar proporcionar o melhor para ela. Eu vou te dar só um depoimento disso aí que tu tá falando com relação a que a criança não entende de tudo. É, Quando eu trabalhava no hospital, aí eu lembro que uma criancinha estava lá ela estava sem acesso, ela já estava
sabe, muitas quimioterapias, muitos dias de quimioterapia, enfim, não estava conseguindo mais acesso da veinha. E a mãe querendo ser forte ali na frente dela para não passar nenhuma tristeza para ela né, assim, e não debilitar ela. Só que a enfermeira não estava conseguindo pegar o acesso. Isso aí foi um depoimento de uma enfermeira, inclusive, junto com a mãe, né, numa reunião de acolhimento, que a mãe disse que a criança olhou para ela, a mãe chorando, querendo chorar e segurando as lágrimas. Aí ela disse: mamãe, não precisa chorar, que não vai doer. Então, assim, a criança sabe tudo o que está acontecendo, né? Então, assim, ela, muitas vezes, é ela que fortalece o profissional, ela fortalece a família. Então, assim, tem uma frase de Pat Adams que eu gosto muito, que fala assim: o universo do cuidar é mais importante do que o universo do curar. É algo nesse sentido. Podemos não curar o câncer numa criança, mas podemos aliviar a sua dor e o seu sofrimento. Então, assim, eu acho que tem isso, né? O universo do cuidar, ele é tão amplo, né? E aí os cuidados paliativos, enfim, todo esse processo. Eu sempre, te interrompendo, desculpa, eu sempre falo, né? Eu costumo sempre falar para a família, naquele momento da conferência, que quando a gente tem uma doença que eu não posso curar, né? Até falei isso no início, porque é uma coisa que eu trago para mim. Eu tenho diversas formas de cuidar, né? Eu posso realizar esse cuidado de várias formas. Às vezes um gesto bem simples já é um gesto de cuidar, né? Daquilo que eu não posso curar. Isso, aí vem o bonequinho, né? A bonequinha que você está falando, tantas outras coisas. É o batizado, é a festinha, é o aniversariante. Lá a gente levava artistas para conhecer, eu lembro muito bem. Legal. No dia 30 de dezembro de 2011, eu acho, Ivete Sangalo chegou lá para conhecer as crianças. Aí o que é que acontece? Muita criança que, inclusive, na época da visita, chegou a vir a óbito depois, mas, assim, as famílias ficaram muito felizes, sabe? Então, assim, e eu acho que também tem a questão a ciência comprova, né, que essas visitas ou, enfim, qualquer situação que eleve a autoestima, que estimule isso, reage positivamente lá nos diagnósticos, enfim, nas taxas, já a taxa de melhoria, né? Porque produz mais uma substância, enfim. Então, assim, eu acho que, assim, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua entrega. É muito, eu acho que essa enfermagem humanizada, eu acho que é o futuro da saúde, né? Eu acho que cada vez mais, eu acho que como você mostrou aí na linha cronológica, né? O cuidados paliativos é algo muito recente, mas aí eu acredito muito que esse é o futuro da saúde, não digo nem da enfermagem. Eu acho que essa é uma saúde de padrão ouro, sabe? Eu acho que quando a gente passar a olhar para as pessoas dessa forma, eu acho que o mundo vai ser também muito melhor. Esse olhar é muito importante. Eu até lembrei também de um fato que você falou aí da criança, né, e dessa questão de proporcionar. Teve um paciente que ele já era adolescente e ele tinha muita vontade, ele queria muito assistir um filme para o cinema, e a gente não podia levá-lo até o cinema, e o que a gente fez? Assim, foi um trabalho bem difícil, mas assim, juntando com todo mundo. Depois, gente, é tão emocionante, eu me preparo muito porque assim, a gente é mãe, eu sou mãe, então assim, eu escuto as histórias, eu tento não chorar naquele momento, mas às vezes eu choro, entendeu? E aí ele queria ir pro cinema, assistir um filme, queria que a família dele tivesse, os irmãos, queria que tivesse pipoca. Aí a gente fez um cinema lá no hospital. E não foi o cinema que ele, né? Mas foi o cinema ali no hospital. E aquilo foi muito lindo, sabe? Muito lindo. Depois a gente perdeu esse paciente, né? Inclusive a gente perdeu ele em casa. A mãe tinha muito medo de levá-lo para casa, né? Mas ela queria estar perto dele, que ele estivesse perto da família. Mas assim, esse momento foi lindo, gente. Essas coisas, pequenas coisas que a gente consegue proporcionar, simples batizado, um desejo, isso assim, a coisa que você, enfim. Aí tu vai falando aí, eu vou querendo, minha memória afetiva aqui vai a gente lembrando. quer falar um monte de coisa e o tempo não dá, e a gente quer falar todos os momentos que você participou. Nessa mesma situação aí, tu falando, tem um adolescente lá, e a gente levou também, a gente tem esse projeto, né, de visita de artista, a gente levou Marina Lali, eu acho que ela é de Natal, inclusive, para fazer uma visita lá, tal. Aí ela cantou umas músicas, e tinha um paciente lá no corredor quando viu ela chegando. Aí depois ela foi fazer um show beneficente pra gente, pediu para esse paciente ir para cantar uma música com ela. Aí foi na época Facebook, né, que era o grande rede social. Aí ele fez um depoimento muito lindo, a gente nem esperava ele fazendo um depoimento lá dizendo assim:
eu hoje já posso morrer feliz, porque realizei meu sonho, que era cantar para uma plateia. Não foi nem... E 2 dias depois ele veio a óbito, inclusive, mas eu acho que a delicadeza, né, de todo esse processo de respeitar a vida, de respeitar os sonhos, de respeitar, que está além, né, da doença, está além do tratamento. Então, isso daí foi tão marcante, assim, né, que ele cantou lá com ela no show, e agradecendo porque foi o dia mais feliz da vida dele, enfim, então essa dualidade, né, então do que a gente pode fazer para que a vida é isso, né, então a gente já sabe o destino, então, mas o que a gente pode fazer para amenizar a dor, o sofrimento? Pronto, é isso, tá Então, bom? obrigada. Doutora Lília, muito obrigado. Quem ainda não agradeço. assinou a ata, tá, para poder receber o certificado, o link, ele tá aqui nos comentários. O pessoal aqui nos comentários, desculpa, o pessoal agradecendo, Felipe Souza. Gente, que aula perfeita foi essa, professora, meus parabéns, amei, não vi o tempo passar. A Ariadne, que momento rico, parabéns, professora. Obrigada. Nájela, parabéns, excelente, parabéns e muito obrigado à Faculdade de Ideia, Tô obrigado aqui, a vocês. precisar. Tamires Top, Madeline. Pessoal, a gente é que agradece, tá? E vamos fazer muitos mais momentos como esse. Conto contigo, tá, doutora Lília, para outros. E quem ainda não assinou a ata, vou disponibilizar aqui. E só para também falar para vocês que a gente está em processo de formação da nossa turma de enfermagem em oncologia e cuidados paliativos, tá? A Faculdade de Ideia em Fortaleza. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o curso, mais sobre a Faculdade de IDE, estou disponibilizando também para vocês aí mais informações, tá bom? Ok, então. Muito obrigado. Isso, né? Obrigada, até mais. Sexta-feira né? maravilhosa para gente, né? Amém. Amém.